Hello, my dear friend, and welcome to the first webinar for Agora Eu Falo Academy 2.0. Eu resolvi gravar este videozinho aqui antes para explicar para você o que vai acontecer. Esta webinar, ela foi uma webinar longa de mais de 1h30. Eu editei e ela tem algumas partes importantes. A primeira parte que você vai assistir agora é um vídeo introdutório. Na verdade, este vídeo ele está até dentro do portal Academy 2.0. É um vídeo introdutório onde eu explico o Academy 2.0. Logo em seguida, eu entro com a parte ao vivo. Nessa parte ao vivo, eu vou contar para você uma breve... não é tão breve assim, mas é a minha história com o aprendizado de inglês, que eu gostei, achei muito interessante, editei algumas partes, mas eu tenho certeza que você vai gostar, onde eu conto qual foi a minha trajetória com o meu aprendizado de inglês e quais foram as frustrações que eu tive neste caminho e como que eu transformei a solução dessas frustrações no método Agora Eu Falo. Em seguida, eu falo um pouco sobre a estrutura do site, do portal do Agora Eu Falo Academy, os pilares do conteúdo que vai ser entregue no Academy 2.0. Em seguida, eu falo sobre as primeiras lições em áudio, que é o Meet Jeremy. E por último, eu falo como que você, se ainda não entrou no Agora Eu Falo Academy, pode, talvez, querer se inscrever também, ok? Eu espero que você goste and enjoy the webinar. Hello, my dear friend, and welcome to Agora Eu Falo Academy 2.0. It's a pleasure. It's a real pleasure. Eu acho que você já me conhece, eu sou o Leonardo Leite, eu sou o criador e o fundador do Agora Eu Falo e do Agora Eu Falo Academy. E claro, este é o 2.0. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui agora, se você está assistindo esse vídeo, das duas uma. Ou você já completou o Agora Eu Falo 1.0, ou você entrou na campanha do Agora Eu Falo 2.0 para entrar direto com todos os bônus que você tem direito. Então, ou você já viu todas as aulas do Agora Eu Falo 1.0, ou você vai assistir às aulas também do Agora Eu Falo 1.0 e você está começando esta jornada agora rumo a um desenvolvimento maior da sua fluência, da sua capacidade de ouvir o que as pessoas conversam em inglês, e a capacidade de conseguir se comunicar sem precisar saber muito, sem precisar estudar muito. Aqui no Agora Eu Falo 2.0, no Agora Eu Falo Academy 2.0, você vai descobrir que você pode e você vai conseguir entender o que as pessoas falam em inglês e conseguir falar apenas com treinamento de ouvidos. Quando eu pensei neste curso Agora Eu Falo Academy, e a razão, hoje em dia todo mundo usa a palavra Academy para tudo, né? Mas por que eu coloquei a palavra Academy, de academia? É porque dentro deste curso eu quero abranger as duas principais habilidades que todos nós, no fundo, estamos realmente procurando, que é escutar e conseguir entender com automação tudo aquilo que as pessoas falam em inglês. Não é essa a dificuldade maior que nós temos? E a outra habilidade, claro, super importante, é a gente falar, se comunicar em inglês. Com tranquilidade, sem estresse, sem precisar ficar pensando em português toda hora e passando para o inglês, pensando em português e passando para o inglês. E isso demanda treinamento. Então eu resolvi colocar dentro do Academy, da academia, Agora Eu Falo 2.0, atividades com as quais você vai treinar, você vai praticar tanto a escuta quanto a fala. Aqui dentro do curso você terá 4 pilares para você seguir. O primeiro são as lições em áudio. E somente em áudio.
É claro que você vai ver alguns vídeos comigo explicando como é que você vai utilizar essas lições de áudio, mas o mais importante é que você vai colocar o áudio no ouvido e você vai escutar, você vai treinar os seus ouvidos. E uma outra grande vantagem deste treinamento é que você poderá treinar, você poderá escutar, conversar comigo dentro deste áudio aonde você estiver. Então você pode estar num parque, deitado na grama, pendurado na árvore, ok? Você pode estar viajando de ônibus, de carro, de avião e você poderá treinar com estes áudios. Por que eu quero enfatizar muito o fato de você ouvir? Porque é a melhor forma, é o melhor caminho de você conseguir desenvolver a sua fluência é escutando bastante e não estudando e lendo muito. Eu sei que no começo a gente fica muito preocupado e viciado em ler as coisas, ler legendas, mas o áudio is very, very important. Então nós teremos este módulo todo de áudio, que eu vou dividir os áudios em fácil, médio e difícil. O segundo pilar são as aulas em vídeo, que todo mundo gosta, não é verdade? E aí é óbvio, é claro que além de você estar treinando os seus ouvidos, a sua fala também, porque você vai conversar comigo no vídeo, você vai estar treinando o audiovisual, ou seja, ver alguém falando em inglês e correspondendo com esta pessoa que você está vendo e ouvindo falar inglês. Então, portanto, the video lessons are very, very important too, ok? Então, será o segundo pilar, são essas videoaulas que eu vou soltar semanalmente para você também. A terceira parte, e muito importante, dessa jornada do Agora Eu Falo Academy 2.0 é um workshop que nós vamos participar, eu e você, ao vivo, juntos, um dia inteiro. Não se preocupe, será online, então você poderá estar em casa e nós vamos treinar durante um sábado ou um domingo inteiro. Vai começar às 10 da manhã e terminar às 4 da tarde, mais ou menos. E durante este processo, nós vamos treinar frases prontas, que é uma outra coisa que eu já venho querendo colocar dentro de todos os cursos do Agora Eu Falo, é esse treinamento com frases prontas. Então nós vamos ficar um dia inteiro trabalhando com frases prontas, vai ser muito legal. Bom, é isso, eu queria dar a você as boas-vindas. Welcome to Agora Eu Falo, my friend. Veja em cima, você vai ter aqui como usar o Agora Eu Falo. Eu criei alguns tutoriais. Você vai ter todos os pilares que eu falei estão aqui em cima, ok? As lições em áudio, as lições em vídeo e todas as informações sobre o workshop de frases prontas. Oh my God, eu já havia esquecendo o outro pilar. The webinars, as nossas aulas ao vivo. Nós temos aula ao vivo, galera. Alright? É muito importante esse pilar e cada aula ao vivo que nós tivemos será gravada e você terá acesso a toda a coleção de aulas, mesmo que você não tenha podido participar ao vivo. Elas estarão aqui gravadinhas, guardadinhas e editadinhas. Alright? E dentro da agenda, aqui dentro da aba agenda, você vai ter toda a programação das nossas aulas ao vivo, que acontecem ou quarta ou quinta-feira, às 20 horas. Alright? É muito legal. É dentro da webinar. Bom, você já deve conhecer, ou você já deve ter assistido. Right? Então nós temos as aulas, serão aproximadamente 12 aulas ao vivo. Gente, quase que eu esqueço da melhor parte, right? Bom, é isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Welcome, okay? Receive this warm welcome from me and my team to this wonderful course, Agora Eu Falo Academy 2.0. I hope you enjoyed this. And you know what? If you need anything, just give me a call, write me an email. You know, you will find me and I will help you. All right? Thank you so much. E vamos pro curso. All right. Okay, okay.
It's getting better. It's getting better. All right. Okay, guys, I've got so much to talk to you about. And it's hard for me even to think on where to start. Ok, olha, guys, sejam bem-vindos. Gostaram do vídeo? Eu resolvi postar um vídeo antes de começar. O que vocês acharam desta ideia aí, hein? Gostaram da ideia do vídeo? Bom, muito bem. This video is the introductory video. Agora eu falo Academy 2.0. Ok? Laisa só pegou o final do vídeo. No problem. Este vídeo está lá guardadinho. É o primeiro post do Agora eu falo 2.0. And this webinar tonight, we're going to be talking about Agora eu falo Academy 2.0 e nós vamos falar sobre tudo que vai acontecer neste curso, tudo que está acontecendo para este curso acontecer, todas as coisas que estão acontecendo here in Agora eu falo. As you can see, I'm in a different place, I'm in an office. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu estiver quando eu estiver olhando para a câmera, eu não consigo ver aqui os comentários. Aí eu posso olhar aqui e vejo que o Eduardo Nascimento disse: sim, muito legal a apresentação inicial, gostei da introdução do curso. Oh, very nice. Eu vou usar muito vídeo durante as webinars, porque dessa forma eu posso estruturar o conteúdo melhor. Vocês podem assistir, principalmente no lançamento. Cada vez que eu lançar uma videoaula dentro do curso, eu vou colocar ou ela inteira ou um pedacinho dela durante a webinar. Because the webinar, o propósito da webinar, é importante que você saiba disso, tem muitas pessoas convidadas aqui, a maioria já são membros do Agora eu falo 2.0. Mas muitas pessoas aqui são convidadas. E eu convidei essas pessoas exatamente para elas conhecerem melhor o trabalho. Algumas delas, se bem que a maioria já vem do Agora eu falo 1.0 ou já compraram o Agora eu falo 2.0. All right, you, Sueli, that's right. Então, o propósito, é muito importante que você entenda isso. O propósito desta webinar ao vivo é complementar ao curso que você está prestes a fazer, certo? Respondendo já uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, é que se dentro do Agora eu falo 2.0 haverá alguma coisa antiga, como First Steps, English Club. Não! Todo o conteúdo a ser entregue dentro do Agora eu falo Academy 2.0 is new, a começar pelas lições em áudio, pelas novas apostilas, ok? Pelo novo conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês no Agora eu falo 2.0. Eu vou direto agora ao assunto das mudanças do Agora eu falo e até mesmo do atraso do início dos trabalhos do Agora eu falo Academy 2.0. E para começar esse papo, eu vou intercalando, ok? During this presentation, I will be speaking in English and I'll also be speaking in Portuguese for different reasons. One reason is that I just love speaking English with you. And I really think you should practice your listening as I am talking to you, right? E muita gente, eu tenho recebido muita mensagem, muitos comentários no YouTube, principalmente, dizendo o seguinte, que o meu inglês é muito fácil de entender. E é mesmo? Você acha mesmo que o meu inglês é muito fácil de entender? Você acha que as pessoas dizem que eu não falo embolado, mas o nativo fala embolado e tal. Bom, eu não sei. A diferença que tem no meu inglês é que eu não uso nenhuma gíria. Eu não costumo, quando eu estou dando aula, eu não costumo usar nenhuma gíria, porque when I am talking to you, all I want is for you to understand what I'm saying, right? E é isso que você deveria fazer quando você conversar em inglês com as pessoas. Okay? Primeiro é abrir o verbo mesmo, não se preocupar
em falar alguma coisa errada, mas que a pronúncia, o som que você faz com a sua boca, when you are talking in English, is very, very important. Ok? It's very important. Então, para eu não me perder aqui, eu selecionei os tópicos e eu vou um atrás do outro. Estão todos comigo? Todos? Let me talk to you a little bit. What about... Prefiro ver o chat. Ô, Laisla, você gosta de ficar batendo papo aí, né? Alright, this is in the chat. Alright, pequeno é melhor. Ok. Você é ótimo, grande ou pequeno. Sueli, quando eu estiver triste, eu vou fazer uma conferência privada com você, porque basta escutar você dizer e conversar com a gente que qualquer um aí fica animado, right? Ok, great. Então eu vou contar um pouquinho a história. Vocês conhecem a minha história desde quando eu comecei? Não comecei o Agora Eu Falo, mas quando eu comecei a falar inglês. Vocês conhecem a minha história de quando eu comecei a falar inglês? O Felipe conhece. Ok, great. A Carla não. Beleza, eu vou resumir para não encher muito o saco de quem já conhece, right? Quando eu tinha por volta de entre 12 e 14 anos, eu entrei para uma escola de inglês aqui em Belo Horizonte. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, e eu entrei para uma escola de inglês. Eu acho que a primeira escola de inglês que eu entrei foi CCAA. E adolescente, inglês era um produto bem adolescente, não sei se vocês se lembram disso, né? Era uma coisa assim, tipo, karatê, judô, basquete no clube, natação, inglês. Era uma daquelas atividades extras do adolescente, né? E aí eu enchi o saco dos meus pais para colocar, eles nem tinham muito essa consciência, quero colocar o meu filho para aprender inglês. É porque os meus amigos faziam inglês, tinha uns livrinhos bonitinhos e tudo, eu gostava daquelas pastinhas e tal, e eu pedi para os meus pais, e eles me matricularam no CCA. E eu tomei gosto pela coisa. Não sei qual foi a mágica que o CCA fez. Inclusive, eu me lembro, a professora era super novinha. E assim, tinha cara de igual a gente. Nossa, CCA ninguém merece. Pois é, olha, mas eu nem lembro muito, mas eram umas historinhas e tal. E a professora era muito ruinzinha. Eu me lembro que a professora não era muito boa. Engraçado, eu não tinha muita referência. Mas aí eu eu comecei a frequentar o CCA e eu gostei. Eu me lembro que até antes, isso mesmo. Antes eu já tinha estudado na escola. Eu sempre gostei. Eu sempre fiquei fascinado pela possibilidade de me comunicar em um outro idioma. Então, passou-se, sei lá, até mais ou menos dos 12 ou 13 até os 15, eu rodei mais ou menos aí, sei lá, umas 3 ou 4 escolas de inglês, certo? Eu não estava gostando, não estava indo legal, aí eu passei, acho que foi para o MAI, depois eu fui para uns cursos de inglês, aqueles que eles te vendem um monte de material didático, e aí você liga e marca a aula, sabe? Então, eu tomei gosto pela coisa e eu fui ficando bom no negócio. Eu escutava os áudios que eram chatérrimos, right? A Sueli, não, Sueli, não apaixonei pela professora, não fala isso não, Sueli, porque my wife is in there, I think, ok? No, I'm just kidding. Anyway, eu fui melhorando na coisa e tal, eu fui ficando bom no negócio. Só que hoje eu posso dizer qual que era o problema. Eu não tinha nenhum contato, absolutamente nenhum contato com nativos, com pessoas que não
Eu não tinha contato. Ou seja, para os brasileiros, eu falava muito bem. Só que só tinha brasileiro, ou seja, eu nunca tinha colocado o meu inglês à prova num momento em que a outra pessoa não falava outra língua, certo? No, it's okay, sweetie, don't worry about it. Don't worry about it. Bom, passaram-se alguns anos, a minha irmã foi morar em Londres e aí eu fiquei mais ou menos dos 12 até os 17 para 18 anos fazendo inglês, né? Ou seja, fazendo aulas de inglês. E aí eu máximo das escolas e tal. E aí eu fui fazer essa viagem em 1991, eu fui visitar a minha irmã em Londres. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a primeira grande frustração, e é esse ponto que eu quero que você veja se você já passou por isso. Eu fui tranquilo, achando que eu falava inglês bem e tal, papapá, e na verdade eu conseguia falar muita coisa, certo? Porque nas escolas tradicionais aqui do Brasil, para que eles não percam o aluno, né? Para que eles mantenham o aluno ali pagando e tudo, eles têm que mostrar para a pessoa que a pessoa está falando inglês, muito mais do que ouvindo e escutando, porque o processo de ouvir e escutar inglês é algo bem interno, não é verdade? Dificilmente você demonstra que você entendeu ou não entendeu alguma coisa que foi dita em inglês. Olha que interessante isso, não é verdade? Para você realmente mostrar para as pessoas que você fala inglês, all you gotta do is start talking like I am to you right now. Isn't that amazing? So if I am talking to you in English, you are pretty sure that I am an English speaking person. So if I keep on talking here, you will be pretty sure that I do speak English. Então, eu conseguia fazer esses sons, falar essas coisas e tudo, e muito decoradinho, né? Eu sabia assim as frases e tudo mais. E aí eu estive lá em Londres, fui visitar a minha irmã em Londres. A minha irmã estava casada com um inglês, um irlandês que estava morando em Londres, mas um britânico lá. E aí eu tinha muita dificuldade de entender o que esse meu cunhado falava. Eu tinha muita dificuldade de entender o que as pessoas na rua me diziam quando eu pedia algum tipo de informação. E eu fiquei muito frustrado. Eu fiquei muito frustrado, principalmente quando eu conversava com o meu cunhado, porque ele até tentava facilitar as coisas e tal, e eu tinha muita dificuldade. Então essa foi a primeira frustração que eu tive. Caramba, eu investi o dinheiro dos meus pais tanto, né? Ou seja, meus pais investiram tanto nas escolas de inglês e, e eu fiz prova, eu tinha livro, eu tinha CDs, eu tinha um monte de coisa, mas quando eu fui para o pau mesmo, eu não consegui. Fiquei muito frustrado. Passou-se dezembro de 1991. Em 1990, aí quando eu voltei da Europa, eu fiz uma viagem de mochileiro para a Europa, com 17 ou 18 anos, eu fiz uma viagem de mochila para a Europa com este inglês macarrônico que eu falei com vocês, aquele que eu conseguia falar, mas não conseguia entender o que as pessoas. E hoje eu digo, vou abrir um parênteses aqui, hoje eu digo que se você fala mais do que entende, cuidado, você está no caminho errado. Se você entende melhor, mas não consegue falar, você está no caminho certo. E aí eu te pergunto, em qual caminho você está? Você é uma pessoa que compreende when somebody start talking English to you? Ou você é aquela pessoa que consegue falar tudo? I can talk, I can speak, I can, have any kind of conversation with any kind of person, mas quando aquela person starts talking, você boia. Então, qual de vocês aí, me conta, qual que é a sua história?
Ó, Mariana falando, eu tento falar, mas escutar, oh my God. O Felipe, ai, graças a Deus, então estou no caminho certo. O Felipe deve estar assim, poxa, eu entendo bem, mas não falo nada. Aí, ó, olha o Lucélio falando, eu falo melhor que escuto, então preste atenção, tome cuidado, ok? Porque era como eu estava. Eu falava, eu conseguia me expressar, falar frases, pedir coisas e tudo, mas na hora de escutar alguém me dizendo o preço de uma coisa, eu já tinha problema. Eu já tinha problema. Ó, Marcelo, tô meio ruim nos dois. Great, no problem. Então você está no lugar certo. Right? Bom, quando eu voltei, eu mandei ver no treinamento de inglês. Aí, nesse caso, como eu já estava um pouco mais avançado, eu comecei a perceber que eu tinha que treinar realmente a escuta. E aí eu comecei a treinar a escuta. Ainda assim, o meu treinamento era com áudios, assim, é aquele tipo de inglês que alguém gravou para você ouvir. Entende? A pessoa chegou no estúdio, pegou um texto e tal. Isso é ótimo, inclusive nós vamos utilizar isso aqui no Agora Eu Falo 2.0. Mas me faltava áudios de pessoas comuns falando, e nativos, né? E pessoas de outras origens e tudo mais. Mas aí eu melhorei muito, eu realmente melhorei muito. Nessa melhora, a minha fala também melhorou, mas ainda assim, eu ainda era uma pessoa, eu me considerava uma pessoa, isso eu vendo hoje, tá, gente? Eu me considerava uma pessoa que ainda assim eu falava mais do que eu entendia. Então, eu tive a oportunidade de fazer um daqueles intercâmbios, quando você é adolescente, aqueles intercâmbios de high school. E aí, logo 6 meses depois, em agosto de 92, eu tinha exatamente 17 anos, ou seja, eu fui para a Europa com 17 anos. Em 92, eu estou com 43 agora, exatamente. Então eu tinha 17, em 92 eu, não, peraí, 92 eu fiz 18. Acho que é isso mesmo. Ou 17, agora já não sei mais. It doesn't matter. Entendi toda a história do Jerry. Nossa! Ah, o texto já está lá, tá, Sueli? Coloquei hoje lá. Já tá. Pode voltar lá que o texto está lá e eu vou mostrar o texto aqui hoje também. Anyway, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aí eu fui para os Estados Unidos, aí eu fui para morar mesmo. Era mínimo, eu cheguei nos Estados Unidos, eu sabia que nos próximos 12 meses eu não voltaria para o Brasil. That's hard, isn't it? Especially when you are 17 to 18 years old, especially when you are a teenager, right? So anyway, então eu cheguei nos Estados Unidos e eu já sabia que eu tinha que ter algum repertório de inglês, porque eu queria impressionar o pessoal quando eu chegasse lá, essa é a verdade. Então eu fiz um repertório de frases, as famosas frases prontas, gente. Eu nem sabia que isso existia quando eu tinha 18 anos, mas eu saquei a importância das frases, e aí eu fiz uma coleção de frases, antecipando as conversas que eu ia ter, principalmente com a família americana que ia me receber lá. Então, eu já fui antecipando as conversas, as perguntas que eles fariam para mim e tal. Então, eu treinava as frases mais comuns, right? Por exemplo, como I'm from Brazil, I'm a student, I'm an exchange student. Eu sabia que a pronúncia do Rotary, o pessoal falava Rotary. Nossa, eu custei a conseguir falar Rotary. Right? Ninguém lá fala Rotary, todo mundo fala Rotary. E era difícil para mim falar Rotary. E deve ser difícil para você também. Anyway,
No período que eu fiquei nos Estados Unidos, desde a hora que eu cheguei até mais ou menos um mês que eu fiquei lá, eu era o exchange student, o estudante intercambista que melhor falava inglês quando chegava lá, certo? Eu era o melhor. Por quê? Porque eu tinha essas frases. E como eu te disse, as pessoas observam o que você fala, elas não observam se você está entendendo ou não. Isso é muito louco, né? Você sempre diz o seguinte, quando uma pessoa, um estrangeiro fala português com você, você fala, o seu português é muito bom, é o que ele falou, né? Mas você não sabe direito se a pessoa entendeu muito bem o português que você falou. A gente nunca diz isso, né? É muito louco. Anyway, passou um mês, acabou o meu repertório. As pessoas já sabiam o básico de mim, de onde eu era, se eu tinha feito uma boa viagem, onde é que era Belo Horizonte, o que eu fazia aqui no Brasil, quantas pessoas tem na minha família, quantos irmãos eu tinha, essas bobagens, né? Que língua que eu falava, como é que é aqui no Brasil, se é bom, se é ruim, se é frio, se é quente, tudo isso. E essas frases, nós vamos recordar essas frases, porque é muito importante para você que está aprendendo conhecer essas frases, mesmo que você não saiba muito inglês. Mas se você sabe certas frases, e dependendo da situação em que você se mete em inglês, você sobrevive muito bem. Então, esse repertório, depois de um mês, acabou. Acabou. E aí eu virei um mudo. E além de mudo, eu comecei a ter uma dificuldade muito grande de compreender todo mundo falando. Por algumas razões. E uma delas é que, como eu conseguia falar muito bem, a pessoa não sentia nenhuma necessidade de facilitar nada para mim. Então a pessoa metia bronca, porque ela escutava eu falando, eu falava bem, então era terrível. No começo era terrível. E aí, fui passando o tempo nos Estados Unidos, esse período de teenager. E como eu era muito curioso, eu sempre gostei muito de inglês, lá, enquanto eu estava lá, eu comecei a observar como que eu estava assimilando, como que eu estava aprendendo, como é que aquelas estruturas que eu estava escutando, como é que elas faziam sentido para mim. Isso é muito importante você escutar essa história, porque o que eu vou sugerir que você faça é exatamente essa experiência que eu tive. Aceitar como que é o inglês de verdade, ok? Aceita como é. Não adianta você ficar questionando por quê. Por que eu falo assim? Por que eu falo assado? Por que eu tenho que falar assim e não do jeito que eu falo em português? Stop that. Okay? Acabe com isso. E aí, eu comecei a prestar atenção nas frases e no jeito que as pessoas falavam e na pronúncia que elas utilizavam sem questionar. E quando eu aprendi alguma coisa, era sempre na base do clique. É sempre na base da ficha caindo. A ficha ia caindo. Porra, é assim que fala o negócio. E eu conto muito essa história para falar quando a gente está treinando, present perfect, right? A gente está treinando present perfect, que é uma estrutura que a gente não usa em português, né? Como é que aquilo caiu a ficha assim para mim? E caiu a ficha assim para mim de uma forma com que eu conseguia entender as pessoas falando. Eu ainda tinha dificuldade de usar, certo? As estruturas que não são muito comuns em português. Bom, passou-se o tempo, passou-se um ano, eu voltei para o Brasil, mas eu voltei para o Brasil com a promessa, com a missão de voltar para os Estados Unidos e fazer college there. Então, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a fazer uma faculdade. Vou pular mais o tempo, porque aí a questão da faculdade é uma outra história que vocês podem me perguntar depois. Quando eu voltei para o Brasil, o que eu mais queria era trabalhar, era ensinar as pessoas a alcançar aquilo que eu tinha alcançado. E eu sempre fui defensor da ideia de que você não precisa fazer como eu fiz.
de ficar lá esse tempo todo. E não importa quantas vezes eu diga, não importa quantas vezes eu diga, ainda assim as pessoas não acreditam que é possível você conseguir entender bem e falar bem sem precisar passar esse tempo todo que eu passei lá. Ok? Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a lecionar inglês. Aí eu fui para os CCAs da vida. Na verdade, a escola que eu mais tempo fiquei foi o Number One daqui de Belo Horizonte. Eu não sei se tem Number One aí na sua cidade, mas aqui tem uma rede de escolas chamada Number One. Tem no Brasil todo, eu não sei se tem aí, depois vocês me contam se tem. E eu fiquei bastante tempo, eu fiquei uns 8 anos mais ou menos, lecionando no Number One. Aí eu me tornei professor, me tornei treinador de professor e tudo mais. Nesse período que eu fiquei no Number One, e logo depois do Number One eu fui para uma escola totalmente de adultos, uma escola para adultos, que é o Berlitz, ou então Berlitz. Essa realmente já é uma multinacional grande, tem em várias cidades do mundo todo, e provavelmente deve ter, se tem cidade importante no Brasil, tem em Berlitz. Então tem uma em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo tem várias, o Rio de Janeiro também tem mais de uma. Depois você me diz aí se você conhece essa escola Berlitz ou não. O ponto que eu quero chegar é da segunda. Eu tive uma frustração, eu tive uma grande frustração, na verdade, 1,5, né? De ter achado que eu tinha aprendido, ter investido num conhecimento e ter colocado à prova e não ter conseguido. Essa foi a primeira frustração. Nos Estados Unidos não foi tão frustrante assim, porque eu levei as frases comigo, então eu consegui me comunicar bem no começo. Mas a segunda grande frustração que eu tive foi como professor. Porque quando eu comecei a dar aula e quando eu fiquei dando aula de inglês nas escolas do Brasil, eu comecei a ficar frustrado que eu era obrigado a utilizar o material da escola, o método da escola. E as escolas, elas têm um método onde elas realmente seguram o aluno, né? Porque tem o material didático, aí você tem que ir lá 2 vezes por semana, aí tem aquela turminha. Não é ruim, eu não estou aqui dizendo que é ruim, mas eu posso garantir que é pouco produtivo. Ela não é tão produtiva assim. E a pessoa que começa na aula de inglês, o hábito de ir para a aula de inglês é muito invasivo no nosso cotidiano. Então, o que acontecia? Eu ensinava os alunos da forma que a escola queria ensinar. E como é que é a forma tradicional? É livro aberto e explicações sobre inglês. Então, a maior parte do tempo, nós professores gastamos, nas escolas tradicionais, a gente gasta dando palestras sobre inglês. É a mesma coisa que eu te colocar, você se matricular numa autoescola e eu nunca te colocar dentro do carro na frente do volante. Eu te coloco numa sala de aula e vou te explicando tudo o que é para ser feito ao dirigir um carro. Só que eu não ponho você no carro, nem coloco você para dirigir. Imagina como seria. Não é verdade? Não é verdade? Então, a maior parte das aulas era explicação de gramática. Olha, para você fazer uma pergunta, você tem que colocar o verbo antes do sujeito. Porra! Na hora que a gente vai falar, a gente não lembra de nada disso. Right? E aquilo me incomodava. Só que tinha coordenador, tinha diretor e tudo, que você tinha que dar aula daquele jeito e tudo mais. E eu comecei a perceber que os alunos estavam ficando frustrados como eu ficava. Ok? Os alunos ficavam frustrados. Os alunos ficavam frustrados. Então, eu comecei a fazer uma vida paralela. Eu comecei a ter os meus alunos particulares. Os meus alunos particulares. Só que eu queria que a minha aula particular, que o cara estava lá pagando a aula particular, eu queria que fosse diferente. Eu queria botar esse cara falando. Right?
Então, eu não dava muita explicação. Eu comecei a dar aula do jeito que eu achava, do jeito que foi mais fácil para mim, certo? Colocando a pessoa para escutar muito. Escutar eu falando. Eu não vejo problema nenhum no começo usar um pouquinho de português, tá, gente? Eu não sou dessas pessoas radicais que proíbe português na sala de aula. Não é isso. Mas eu queria que os alunos, ao invés de aprender, eu queria que eles tivessem a experiência. Mesmo que eles falassem não consegue falar direito, no problem. Até conseguir sair alguma coisa e até conseguir compreender alguma coisa. Então, eu comecei a tentar recriar os processos que eu passava lá nos Estados Unidos. E foi dentro deste processo de ter esses alunos particulares que aí eu virei um professor top desses que vai em empresas. Sabe? Eu tinha muitas turmas em empresas, Vale do Rio Doce, aquela coisa chique, né? E aí eu comecei a gravar os áudios para as pessoas. Eu comecei, na verdade, eu vi um cara nos Estados Unidos que gravava as próprias aulas. E no começo eu até comecei a usar as gravações dele com os meus alunos. E comecei a gravar as minhas também no MP3, num gravadorzinho, assim, não era esse microfone bacana. Era tipo um fone de ouvido com aqueles negócios, com o microfone. Né? E aí, como eu vi esse professor na internet, eu falei, poxa, quem sabe eu começo a ajudar áudio, né? Distribuindo esses áudios pela internet. Como eu tinha muito aluno, eu comecei a testar com ele. Falei, cara, eu fiz um site, tem lá uns MP3 e tal, você baixa lá o MP3 e tal, pá. Essa história de, vai lá, baixa o MP3 e tudo, nasceu Agora Eu Falo. Ok? Foi com os alunos que eu tinha, que eu ia lá na casa deles, eu ia na empresa e tal, comecei a gravar para eles, aí eu começava a trazer em CD virgem, eu gravava no CD virgem para eles, entregava na sala de aula, com a apostila escrita bonitinho, e eles levavam para casa. Qual que era, ok? Qual que era a ideia? A ideia era eliminar a necessidade do professor para que você consiga treinar, aprender, praticar, ouvir, sem a minha interferência. Sem precisar de você ficar pagando um professor. Então, quando eu estava na empresa, quando eu ia vender as minhas aulas na empresa, eu falava assim, olha, fica comigo um ano, porque se depois de um ano eu não conseguir fazer você aprender, não é aprender inglês depois de um ano, não é isso, mas eu quero te ensinar a treinar todos os dias. E você vai ter que me pagar uma fortuna para eu poder vir aqui todos os dias. Fica muito caro, certo? Então eu quero prover, né? Eu quero criar um formato que seja possível para você treinar todo dia, every single day. E como diz o Gabriel Goff, every fucking day, right? Então, foi assim que nasceu o Agora Eu Falo. Ok? Eu contei toda essa história, aí eu criei um site, coloquei lá os MP3, na época, eu não sei se tem alguém aqui dessa época, na época não tinha vídeo, não tinha coisa nenhuma, era um sitezinho assim, todo certinho, e aí eu entregava as lições gratuitamente, como eu faço até hoje. E aí eu falava, olha, se você quiser mais, eu tenho mais aqui, você compra um pacote de lições. E aí eu comecei a vender um pacote de lições em MP3 para o pessoal. E com isso surgiu Agora Eu Falo, surgiu o blog, eu comecei a escrever artigos, a coisa começou a tomar esqueci o nome da palavra, você deve saber, tomar uma proporção grande, começou a chegar no Brasil todo e tal, porque isso foi em 2007, 2008, e nasceu o Agora Eu Falo. Bom, o Agora Eu Falo, então, tá aí. Desse mesmo jeito, aí eu fui criando novas formas, aí eu comecei a criar este tipo de webinar, este tipo de interação,
falando inglês com as pessoas. Hoje eu estou contando essa história aqui para você relax e tudo, para você entender de onde vem o Agora Eu Falo. E o Agora Eu Falo tem se sustentado desde então. Até que nos últimos 2 anos, eu senti que sozinho eu não estava conseguindo fazer o Agora Eu Falo crescer ou mesmo melhorar a qualidade, porque depois de mim veio uma avalanche de professores fazendo a mesma coisa, né? Vocês podem entrar aí na internet, vocês vão ver um monte de caras fazendo vídeos. É engraçado que muitos deles, depois vocês me contam se isso é verdade, muita gente chega para mim e diz que é imitando os meus trejeitos, assim, sabe? Isso é uma coisa meio forçada, mas são ótimos professores. são ótimos. Aí eu estava muito sozinho, fazendo as coisas muito sozinho, right? Então o que acontece? Eu resolvi contratar uma equipe do Agora Eu Falo. Nós vamos ter um estúdio aqui, então eu vou gravar aulas em estúdio, com áudio muito melhor, vou gravar as lições de áudio em estúdio, vai ficar muito melhor. It's gonna be great, right? Pegando esse gancho da história, o que eu quero que você entenda como que vai funcionar aqui no Agora Eu Falo Academy 2.0. E eu já expliquei naquele vídeo. Eu quero intercalar áudio, vídeo e as webinars. Lembrando que as webinars é para colocar você de volta no trilho. Ok? Então, não encare esta webinar como uma aula de inglês, e sim como se fosse um mastermind, ou então um bate-papo, uma reunião, certo? De alunos, com alunos e professores, um incentivo, isso mesmo, Sueli, para que você continue, right? É claro que também para a gente se divertir, because it's fun. This type of interaction is really, really fun, right? And for example, maybe you just got home from work, you are a little bit tired, and you don't want to watch TV, you want to do something useful for you. Watch a webinar with Leonardo Leite on Agora Eu Falo. Right? It's much better than the soap opera. Okay? E a minha intenção é fazer mais ainda. Fazer mais, porque esta webinar é para os membros que já estão aqui, já pagaram para entrar e tudo mais. Esse método motiva a gente a querer aprender mais e mais. Yes, let me explain this to you. Okay? Learning English is completely possible. To speak English as I am talking to you right now, as I am speaking English to you right now, it's completely possible. É muito possível. All right? But it's not, and it's not difficult. It's not hard. It's not hard. But it takes time and it's not very easy. Olha só que interessante dizer. It's hard. It's not hard. Não é difícil, mas também não é uma coisinha fácil. É incômodo to learn English and to go through the process of getting fluent in English, becoming fluent in English is complicated. E a gente tem vontade de desanimar. A gente tem muita vontade de desanimar, right? E uma das funções que eu tenho aqui com você é não deixar você desanimar, ok? É não deixar você desanimar. Por isso que nós vamos voltar com os podcasts. E pelo amor de Deus, né, gente? O YouTube tá lotado de vídeo meu. E mais, agora o blog, agoraeufalo.com, ele tá mais organizado. E semana que vem ele vai estar mais organizado ainda. Porque o Pablito Aguirre e a nossa equipe... Porque agora nós temos uma equipe, pessoal. Eu estou tão feliz que nós temos uma equipe, right? Então, qualquer coisa técnica é ó, pá, pá, pá.
Alright? Por exemplo, futuramente, qualquer dúvida técnica que você tenha com o processo, agora eu falo, nós vamos ter uma pessoa aqui para te ajudar. Olha que incrível! Isn't that wonderful? Great! Uma outra coisa. Então, bom, vamos voltar aqui no. Olha a resposta, hein, Pablo? Tá vendo aí, né? Então, uma coisa importante para você entender é que o Agora eu Falo vai ter a coluna. Será que eu consigo mostrar isso aqui? Ok, tá aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Agora eu falo 2.0. Aí tem um Welcome, How to Use Agora eu Falo 2.0, novas lições em áudio, video lessons, webinars gravadas, eventos e workshops e agenda. E aqui eu clico em Welcome, é aquele vídeo que vocês viram. Aqui está aquele vídeo. Não, é aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, tá vendo? How to Use Agora eu Falo Academy 2.0. Aqui tem aquele vídeo. Ok? E o mais interessante é o seguinte. Nas novas lições em áudio aqui, ó. Então, as novas lições, você tem Level 1 Easy. Eu já comecei, tá vendo? Eu estou com 27% completado. Aqui tem um vídeo que eu explico para você. Eu vou até tocar um pouquinho esse vídeo para você ver. Tá vendo? Então tem um vídeo aqui. E aqui embaixo tem os downloads, ó. Meet Jeremy, Level 1 Lesson, tem os downloads, só que, ué, engraçado. Isso mesmo. Aqui tem os downloads, e se você entrar nela mesmo, aqui, ó, você tem o vídeo, clica aqui em Details, você vai ter todo o texto, tá vendo aqui? O texto da lição, o vocabulário. Aqui você pode tocar, se você não quiser baixar, você pode tocar ele aqui direto. Deixa eu ver se dá para você ouvir, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ok. Legal, né, gente? Não é legal? Eu não estou vendo os comentários. Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver os comentários. É bom, é legal, não é? É muito bacana. É muito bacana. Isso. Então, se você já está no Agora eu Falo, boa, tô vendo ali o Joji Toyama, a Sueli já escutou a história do Jeremy algumas vezes, very nice, Sueli. Então, na próxima webinar, Sueli, eu vou te chamar para você contar a história do Jeremy pra gente, né? Ok. Então, vocês podem ver o que tem sido a nossa vida aqui no Agora eu Falo. Primeiro, um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que nós estamos muito entusiasmados. Nós estamos muito entusiasmados com esse projeto do Academy 2.0 e com o que está por vir no Agora eu Falo. O site vai mudar, os textos vão mudar, muita coisa vai melhorar, vocês vão ver. O ponto negativo é que eu fico louco, ok? E a Dete, que já me conhece há mais tempo, a Dete, que já me conhece há mais tempo, ela percebe que quando minha vida está uma loucura, que eu estou fazendo coisas demais, ela saca, né? Outro assunto que eu queria falar para vocês é o seguinte: a maioria aqui já está no Agora eu Falo Academy 2.0. Esse curso,
ele vai ficar tão legal, ele vai ser tão legal, que vai ser um curso caro, muito caro. Ele tem que ser um curso caro, right? Porque para ter esse nível de interação comigo, que trabalho muito para poder fazer isso aqui, para você ter esse tipo de interação comigo, it's gonna cost you a lot. It's very expensive. Mas não para os membros do Agora Eu Falo Academy 1.0, ok? Então, eu vou colocar aqui algumas pessoas, vai ter como você ver a aula claro, vai estar tudo gravadinho, pode ficar tranquilo, ok? Vai estar tudo gravadinho. No problem, Eliseu, no problem. O mais importante que vocês precisam fazer é o seguinte, a maioria aqui já está no Agora Eu Falo 2.0. Quem já está no Agora Eu Falo 2.0 e não recebeu o login, pode enviar um e-mail para atendimento@agoraeufalo.com, ou então o Léo, vou até botar aqui, ou escrever aqui para vocês. Aqui, atendimento@agoraeufalo.com, ok? Vou botar aqui, debaixo do welcome. Então, vocês podem mandar um e-mail para este e-mail aqui. Alright? E aquelas pessoas que são do Agora Eu Falo 1.0, que ainda não se inscreveram e gostariam de se inscrever, vocês vão ter que entrar neste link aqui. E é muito importante vocês entenderem isso, porque este link só vai estar aberto até segunda-feira, ok? Somente até segunda-feira. Por quê? Porque neste link, com este link é o único link possível de você adquirir o acesso ao curso por R$ 399. É o único jeito. Ok? E mais, está decidido. Este curso não será aberto para pessoas que nunca fizeram um curso do Agora Eu Falo. Ok? Então, dê um print screen nessa tela aqui, ou simplesmente copiem. Se vocês quiserem copiar, posso até escrever aqui para vocês. Ó. É bit.ly, ok? Vou até colocar em forma de link, ó. bit.ly/IF Academy 2. Pronto. Agora está em... Agora é só... Pronto, acabou, morreu. Já está em forma de link. Então, se você clicar... Sim, Roberto, apenas... Amanhã é sexta. Eu vou deixar esse link aberto até domingo, meia-noite. Segunda-feira ele não estará aberto. Ok? Então, é a única chance de você entrar no Agora Eu Falo 2.0 por 399. It's right de hoje até domingo à noite. Ok? Sueli, hoje o curso comporta 100 pessoas. Ok? Tem aqui na sala, nesta sala hoje, tem 42 pessoas. Tá? O curso aqui dentro desta webinar só tem espaço para 100 pessoas. Tá? Então, muita gente... Ó, o microfone estava longe. Instagram. Leonardo. Agora Eu Falo. Ok? Snapchat. Vai ser muito legal. Exatamente.
Você pode corrigir a pronúncia, você pode mandar o áudio para mim. Ok? Instagram, Snapchat, agora eu falo. Facebook, eu acho que todo mundo já conhece, né? Facebook, agora eu falo. YouTube, agora eu falo inglês. Anchor, Leonardo Leite. Ok? E eu posso dar, eu dou muitas dicas. Vou até postar aqui. São muitas dicas no Snapchat. Instagram você já conhece, Facebook já conhece, o Anchor. O Anchor, my dear friend, é o seguinte. E aqui vou colocar para vocês. Lá no agoraeufalo.com, tem várias explicações sobre o Anchor. Eu já falei sobre o Anchor. E qual que é o grande lance do Anchor? Só sei usar 2 e 3 da lista. Great, no problem, Berenice. Questão do Anchor. E por que eu acho o Anchor legal para você? Porque eu quero que você tenha acesso a áudios reais de pessoas que estão falando ali, naquele momento. A Det já pôde ter experiência, a Sueli também, acho que o Felipe também. O Anchor é uma puta ferramenta para você treinar o seu listening. Por quê? Porque no Anchor você não precisa ficar falando, você pode só ouvir. E tem vários assuntos que você não precisa ficar ouvindo só eu, não. Right? Tem vários assuntos os quais você pode ouvir das pessoas falando. E aí um outro ponto que eu quero colocar nesta webinar introdutória é o seguinte: não fique preocupado em entender tudo de cara, tudo de uma vez. Alright? E nem peça para quem está te ensinando, não me peça para falar mais devagar ou mais rápido. Porque faz parte do seu treinamento tomar essa lascada. Alright? O Anchor é uma ferramenta, é uma rede social which is very, very nice. Ele só tem um limitador, por enquanto. Eu não sei se já abriu, mas até a última vez que eu olhei, ainda não existe este aplicativo para Android, somente para o iPhone. Então, somente aqueles que têm iPhone poderão utilizar. Mas, para escutar, não. Você pode, por exemplo, se você entrar no meu blog, agoraeufalo.com, você vai ver posts lá onde eu coloco a conversa que eu tenho lá no Anchor. Então, você pode utilizar o site do Anchor para escutar coisas dos outros. O Android não pega, né, Mariana? Yes, that's it. Alright? Guys, eu vou abrir agora para perguntas e respostas. Eu queria dar esse start de webinar, retomar o nosso ritmo de webinar. Eu queria dar todos esses recados para vocês, coisas que eu não consigo colocar isso no papel, não consigo colocar essa energia que eu tenho e essas informações que eu tenho para dar para vocês em papel, em e-mail, fica uma coisa muito fria. So that's why the webinar is so important. E lembrando que that's it, my friend. A partir de agora, alright? Até as próximas, se não me engano, 10 semanas ou 11, nós teremos o webinar. Alright? Lembrando que na semana que vem será na quarta-feira e não na quinta. Alright? Quarta-feira, está no e-mail da programação lá. Eu vou colocar também no site. Léo, a agenda do site vai funcionar direitinho? Pergunta para o Pablo. Agora eu tenho essa desculpa ótima. Pergunta para o Pablo. Então, resumindo, vamos resumir. Teremos as nossas webinars semanais
E é o seguinte, eu quero intercalar, na semana que eu entregar a lição, que eu colocar uma lição nova, a nossa webinar provavelmente vai ser da lição passada. E as video lessons sairão, agora eu já não me lembro mais. Não, as lições em áudio serão semanais, as lições de vídeo serão quinzenais. E o webinar, nós vamos meter bronca na webinar. Ok? Webinar, se der, eu faço até 2 por semana. Alright? Na próxima nós vamos ver o Jeremy. Exatamente, nós vamos falar sobre o Jeremy, by the way. Right? Resumindo, aquelas pessoas que gostariam de participar de toda esta programação, deixa eu ver se é esta aqui, tem que entrar nesse site. Inclusive, vocês poderiam, de colocar aqui, http://bit.ly/AF Academy 2. Pessoal, clica nesse link aí e vê se aparece a página. Vê se está funcionando direitinho. Sueli, um número fixo, não. Mas um número mínimo, sim. Serão no mínimo 10 webinars. No mínimo 10 webinars. Ok? Mas eu sempre faço mais. O 1 tinha, é porque eu preciso de tempo para fazer video lesson. Quando eu faço uma video lesson, eu fico sem muito tempo para fazer o webinar. Alright? Oh my God! Lembrando, Sueli, que cada webinar nosso aqui dá mais ou menos umas 2 ou 3 videoaulas, hein? Sim, na verdade, o foco agora é o Jeremy. Alright? Let me talk a little bit about Jeremy here. Alright, would you like me to... Let me tell you a little bit about Jeremy. Okay, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. Washington is a very small state on the upper left corner of the United States, very close to Vancouver, Canada. It's in the Pacific Northwest. He's a teenager, all right? He loves playing basketball, riding bicycle, swimming, going to the movies, right? So we're going to talk a lot about Jeremy, especially on the level 1 lessons. Okay? And the most important thing about the story of Jeremy is to understand a little bit about his background, his family, who is his father, his mother, right? His brother and sister. He's got an older brother and an older sister. And it's funny because Jeremy doesn't drive. Although he's 16, he doesn't have a license yet. He hasn't got his license yet. So he needs to take the bus, and that's something very interesting, right? So we're going to learn about Jeremy. And in the magic story, and he loves ice cream too, right? Yeah, well, actually, ice cream is, his most favorite thing in the world, right? He loves ice cream. And so that's it. O que você vai ter que fazer é mais ou menos isso que eu acabei de te falar, ok? Okay, Jeremy is a boy. He's 16 years old. He lives in Des Moines, Washington. He lives in a house, and this house is very close to the sea. His father is an entrepreneur. His mother is a yoga instructor. Tá pegando aí? In the magic story, vou te fazer perguntas. Where does Jeremy live? Does he live in São Paulo? Does he live in Belo Horizonte? Does he live in New York? Where does he live? Essa pergunta, essa interação que eu vou fazer com você no áudio é o que vai fazer automatizar o seu ouvido. Alright? Aí, ó, o Henrique já está perguntando. He's a typical teenager. É isso aí. É isso aí. Portanto, pessoal, gente, mais uma coisa.
vou dar uma dica para vocês. Não vou entrar lá, não vou mostrar o site, porque senão vou apertar o botão errado aqui, mas eu vou explicar. As pessoas que não estão tendo acesso ao Agora Fala Academy, usem o mesmo login que vocês usavam para entrar no Academy 1.0. Ok? Vocês vão usar o mesmo login. Se ao usar o mesmo login não estiver lá nos seus cursos agora eu falo, o Academy 2.0, você pode me mandar um e-mail rapidinho que do celular eu consigo liberar para você. Ok? Do próprio iPhone eu posso liberar para você. Não devia estar falando isso, porque aí você vai mandar um e-mail às 2 horas da manhã querendo que eu acorde e coloque para você. Não, tô brincando. Pode mandar que eu recebo aqui. Ok? Os e-mails leo@agorafalo.com eu recebo aqui. Ok? The Thompson Family, que legal, Sueli. A Sueli é muito massa. É muito massa. Nós vamos ter que... Pablo, nós vamos ter que gravar o depoimento da Sueli. Alright? Anota aí. Ok, guys. Estamos chegando ao fim da nossa primeira inaugural webinar Agora eu Falo Academy 2.0. Eu vou... Mais alguma pergunta anotada aí, né, Pablo? Great. Se você tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Alright? Para quem não está acostumado com as nossas webinars aqui, eu vou desligar, vai desaparecer a minha mensagem. Eu fico mais 1 ou 2 minutos com o chat aberto, onde você pode falar à vontade. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu, esta é a sua última chance de se inscrever no Agora eu Falo Academy pelo módico preço de R$ 399. Caso contrário, apenas quando nós abrimos ao público por R$ 1.297. Yes. Okay? Sueli, thank you so much, my darling. Thank you. All right, guys? All right? Guys, beijo, thank you so much. É isso aí, Berenice. Agora, qualquer reclamação é com o Pablo Aguirre. All right? Thank you, Georgette. Thank you, Mariana. Thank you, everybody. All right? Thank you so much. Thank you. All right? You are the reason that I've been doing this for 10 years. Okay? Thank you so much. Lembre, eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar lá. And I'll see you next week. Beijos. Thank you so much and bye-bye.